Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de Programação Orientada a Objeto com Java. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e agora a gente chegou na aula 07. Essa é a aula 07B, que é a aula prática da aula 07A, onde a gente falou sobre o relacionamento entre as classes. E a gente propôs aí o exemplo do Ultra Emoji Combat, que era mais ou menos uma batalha entre emojis que a gente vai fazer por aqui. Vou fazer um exemplo, onde a gente cadastra os lutadores, prepara uma classe e consegue trabalhar com os métodos que a gente previu aqui na aula. Então, durante a aula 07A, a gente montou essa classe que está sendo montada aqui do lado. A gente colocou a classe lutador, todos os atributos, todos os métodos. Nesse caso aqui eu só mostrei os métodos que fazem parte da interface pública. Então a gente tem lá, além desses métodos, que são os métodos de apresentar, status, ganhar a luta, perder a luta e empatar a luta, a gente tem os métodos getters, os métodos setters e um construtor. Os métodos getters e setters, alguns deles a gente vai manter como o padrão da linguagem e alguns deles a gente vai propor alterações. Isso porque eu quero mostrar para você que você não precisa seguir à risca exatamente o que a linguagem te propõe. Eu não vou me repetir aqui nessa aula, isso porque na aula teórica eu já expliquei tudo. Não adianta você pular a aula teórica para tentar assistir só a aula prática, você vai se enrolar. O que eu vou fazer aqui agora é colocar essa classe que a gente idealizou diretamente no canto superior, então vai ficar sempre lá em cima você vai acompanhar. E aqui embaixo eu coloquei o código que foi montado durante a aula. Então, durante o momento da construção dessa aula, eu vou sempre tentar deixar o código parado aqui do lado, para você comparar como ficou na aula teórica e como é que vai ser a construção disso na aula prática. Então nós vamos começar aqui, vamos abrir o NetBeans, vou colocar os atributos e os métodos que a gente vai definir como públicos aqui, os métodos da nossa interface básica dessa classe que a gente idealizou na aula que você acabou de assistir. Eu espero. Então já estamos aqui no NetBeans e eu vou criar um projeto novo. Para criar um projeto novo, você pode clicar nesse papelzinho amarelo ou vir aqui em Arquivo, Novo Projeto. Essa janela vai abrir, você vai escolher a Java, aplicação Java, clicar em Próximo e no nome do projeto eu vou chamar de Ultra Emoji Combat, que foi o nome do projeto que a gente criou. Deixa essas duas opções marcadas e clique em Finalizar. Em alguns segundos, seu código vai ser criado aqui. Esse arquivo que vai ser criado, como sempre, a gente vai dar uma reservada nele, nós não vamos utilizar agora, ele faz parte do nosso código principal. Esse é o arquivo pelo qual, quando eu apertar o playzinho lá, ele vai começar a execução por esse arquivo. O que nós vamos fazer agora é criar a nossa classe de lutador diretamente dentro desse projeto. Para fazer isso, você vai clicar em Projetos, vai estar lá o Ultra Emoji Combat, que é o seu projeto, você vai clicar, seleciona aqui o seu pacote, botão direito nele, Novo, Classe Java. Vai pedir qual é o nome da classe, lutador, e vamos finalizar aqui. Já temos aqui a classe lutador e nós vamos começar colocando os nossos atributos. Vou colocar um comentário aqui. Atributos e os métodos públicos. E vamos criar também os métodos especiais. Vamos começar com os atributos. Se você está percebendo aí do lado, meu primeiro atributo, ele é privado, ele é um string, ele é caractere, né? E é nome. Depois eu tenho outro atributo privado, também string, nacionalidade. Você pode fazer em Java assim, ó, nome, nacionalidade, tá? E tirar essa linha daqui de baixo, sem problema nenhum. Eu vou deixar separado só por questões didáticas, para ficar mais claro, para você conseguir enxergar e ficar parecido com o código que está aparecendo aqui do lado. Depois vem a idade, também do tipo inteiro, depois vem a altura e o peso. Só compara o que está acontecendo aí do lado com o que eu estou digitando aqui. Depois vem a categoria, depois o número de vitórias, derrotas e empates. Vou botar vitórias, derrotas, empates, tá? Vou declarar dessa maneira aqui para você ficar com os dois exemplos, as duas visualizações. Agora aqui nos meus métodos públicos, eu vou colocar os métodos apresentar e status. Public, void, apresentar e public, void, status. São dois métodos para mostrar coisas na tela. Depois eu tenho os três métodos de luta, né? Que é o ganhar luta, o perder luta e o empatar luta. E eu montei exatamente o código que você está vendo aí do lado. Dá uma diminuída aqui. Então, compara o que está aqui, ó, os atributos aqui em cima, os métodos públicos aqui embaixo, e tudo está muito parecido com o que está aparecendo aí do lado da tela. Depois disso tudo, a gente vai partir para a criação do nosso construtor. No momento da aula teórica, eu botei esse construtor e você tem a sensação de que isso vai dar trabalho, de que vai ser difícil fazer, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o código aqui
e a gente vai fazer esse construtor muito rápido, a gente não vai levar nem 10 segundos para criar ele. Para fazer isso, vou vir aqui na minha área de métodos especiais, vou apertar a tecla de atalho para criar código, ou então o botão direito, inserir código, no meu caso aqui é Ctrl I, tem gente que é Ctrl Insert, depende da versão que você está utilizando, e eu vou utilizar aqui construtor. No meu construtor, eu vou selecionar quais são os atributos que eu vou querer. É só você olhar ali do lado, eu quero nome, nacionalidade, idade, altura, peso, não vou querer categoria, vitórias, derrotas e empates. Vou clicar em gerar e pronto. O código já está gerado. Até dar um Enter aqui, você conseguir enxergar tudo. Agora você consegue ver tudo. Você percebe aqui que ele utilizou os mesmos nomes, ele não utilizou os nomes daqui do lado, mas você pode fazer NO, NA, sem problema nenhum. Vou até alterar para ficar igual. ID, AL, PE, VI, DE e AM. E aqui eu vou ter que botar NO, NA, ID, AL, PE, vitória, derrota, empate. Perceba que aqui do lado ele já sugeriu que você faça this.peso. Só que se você olhar aqui no canto na código, a gente fez isso através do método setter. Já a gente vai ver como é que funciona isso daqui. Então vamos deixar essa linha reservada aqui, depois a gente altera ela. Vou deixar aqui com o padrão. Então você percebe que o construtor que está aqui do lado ficou bem parecido com a mudança de uma linha que a gente vai fazer mais para frente. Eu vou te mostrar qual é a utilidade de se utilizar dentro do construtor o nosso setter, no lugar de utilizar a atribuição normal, que foi o que o NetBeans me sugeriu. O nosso próximo passo é começar a trabalhar com mais os outros métodos especiais que a gente vai trabalhar, os getters e os setters. Vamos fazer todos os getters e todos os setters automaticamente, depois a gente vai fazer as alterações que foram previstas anteriormente. Aí do lado só está mostrando o getNome, setNome, getPeso, setPeso. A gente vai ter que criar de todos eles. Lembrando que o setPeso, se você prestar atenção ali, tem uma pequena alteração e a gente vai fazer isso durante o nosso código. A gente vai ter o setCategoria e o getCategoria também. Vamos fazer o getter e o setter de todo mundo. Voltando aqui, para a gente inserir, vou também pressionar de novo a tecla de atalho para inserir código e vou selecionar aqui getters e setter. Vou marcar todos os atributos, então eu vou fazer para todos eles e vamos gerar. Então eu tenho lá getNome, setNome, getNacionalidade, setNacionalidade, idade, Vamos fazer aqui o peso. No setPeso, se você olhar bem aí do lado, nós vamos chamar isso aqui, ó, this.setCategoria. Esse setCategoria ele não vai receber parâmetro nenhum, é só você olhar no código ali do lado. E aí deu um erro aqui, isso porque o setCategoria vai precisar existir. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou vir aqui e apagar essa parte do setCategoria. Eu vim no método setCategoria, vou apagar isso daqui que ele gerou automaticamente. O erro já sumiu. Isso porque categoria não vai ser utilizado do lado de fora. Vai ser simplesmente um método interno. Eu posso, por exemplo, transformar ele aqui em privado. E nada vai acarretar nenhum problema, somente da visibilidade externa. Do lado de fora eu não posso dar setCategoria. Isso porque a categoria muda automaticamente quando eu faço a atualização do peso. Viu como é fácil? Então você comparou o código dali com o código que eu gerei e está tudo bem parecido. Agora chegou o momento da gente criar o nosso setCategoria, que não vai ser tão simples quanto está colocado diretamente pelo Java. A gente vai ter que fazer as faixas conforme estão aparecendo aqui do lado. Então nós vamos implementar esse código, esse método aqui do setCategoria, nós vamos colocar ele no Java. Fica fácil se você já sabe a base de Java. E se você não sabe a base de Java, você sabe que você pode a qualquer momento clicar lá em cima e assistir o curso básico, o curso introdutório de Java. É muito importante. O que nós vamos utilizar aqui é uma estrutura condicional alinhada, uma estrutura condicional composta dentro da outra. Então, se você não sabe a base do Java, não adianta você dar uma continuidade aqui. Dá uma clicada lá no izinho Interatividade, começa o seu curso de Java. Quando você terminar o curso de Java, você volta aqui e continua a sua programação orientada a objeto. Vamos começar aqui no setCategoria, vou apagar essa linha, não é isso que eu quero, ele não vai receber parâmetro. E nós vamos fazer o seguinte, se o peso, this.peso, for menor do que 52.2, é só você ir comparando ali do lado. Abre o bloco, this.categoria, recebe inválido. Se não, se esse Elsif aqui é separado, o peso for menor ou igual a 70.3, 3, abre o bloco. Se isso for verdade, this.categoria é igual a leve, peso leve. Se não, vamos fazer a categoria aqui do peso médio, for menor ou igual a 83.9, aí vai ficar a categoria igual a médio. Se não, se o peso for menor ou igual a 120.2, a categoria é igual pesado. Se não for nenhum desses outros,
nós vamos fazer a categoria inválido também. Isso é, a categoria ela é inválida tanto para quem pesa menos de 52, que é menos do que o leve, quanto para quem pesa mais de 120,2, né? 120,3 em seguida, ele também se torna inválido porque é muito mais pesado do que um lutador pesado. Compare, mais uma vez eu digo, compare esse código que está aqui com o código que está aqui do lado. Você vai ver que tem uma semelhança muito grande com o Java e o algoritmo. Uma vez que você entende os princípios da programação orientada a objeto, nesse formato aqui, que é o algoritmo, você consegue levar isso sem problema algum para a programação, seja qual for a linguagem que você escolher. Escolhi Java, escolhi PHP, escolhi Python, é uma questão de sintaxe. Os princípios da programação orientada a objeto estão nas aulas teóricas, e são elas que realmente valem. Vamos dar continuidade aqui vendo mais alguns métodos. Agora eu coloquei aqui o método ganhar luta, o método perder luta e o método empatar luta. Vamos fazer esses três programando aqui. Então são os métodos públicos que a gente declarou lá em cima. E eles só são possíveis de programar do jeito que está aparecendo aqui do lado, porque agora eu tenho os getters e os setters de cada uma deles, do vitória, do derrota e do empate. Vamos fazer os três aqui de uma tacada só. Para fazer isso, nós vamos vir aqui na hora dos nossos métodos. Tem aqui, ó, o ganhar luta, perder luta e empatar luta. Vamos fazer this.setVitória vai ser this.getVitórias mais um. Compare o código daqui com o código dali. A gente só adicionou o this. Perder luta, this. 7 derrotas é this.getDerrotas mais um. Vamos fazer agora o empatar luta. This.set empates vai ser this.getEmpates mais um. Mais uma vez, você pode fazer, por exemplo, vou fazer uma vez só. Você pode fazer this.vitórias recebe this.vitórias mais um. Você pode usar o comando de cima ou o comando de baixo. Ponto e vírgula aqui que está dando erro. Pode escolher o de cima ou de baixo sem problema nenhum. Eu prefiro esse aqui de cima porque eu já me forcei a utilizar muito os métodos getters e os métodos setters. No caso aqui, ele já sugere que os getters e setters sejam públicos, mas nós já fizemos uma alteração aqui, ó. Colocamos o set categoria diretamente como private. Então ele não vai poder ser chamado pelo lado de fora. Está quase acabando aqui. Só falta o quê? Falta o apresentar e o status. O apresentar e o status também são simples. São somente formas de dizer, formas de colocar dados na tela. Vamos dar uma comparada aqui. Vou fazer um pouquinho diferente para ficar mais bonitinho na tela do Java. Mas, basicamente, eu vou querer mostrar os mesmos dados que estão aqui no apresentar e no status. O apresentar, vamos começar assim, ó. Escrevendo na tela. Chegou a hora. Apresentamos o lutador, vamos colocar o nome dele aqui, this.nome, ou posso usar this.getNome, sem problema nenhum. Ele é privado, mas eu estou dentro da classe. No meu caso aqui, no código que você está vendo do lado, eu usei o getNome. Então vamos botar this.getNome. Aí vamos lá, diretamente de, aí vem a nacionalidade, ou getNacionalidade, vamos fazer tudo com getter. Aí vamos lá, com tantos anos, getIdade, e colocar a altura dele, tantos metros, pesando tantos quilos, get peso aqui. Se você olhar ali do lado, ele não mostra a categoria, mas vou botar aqui somente vitórias, tantas derrotas e tantos empates. Vou colocar aqui this.getVitórias, concatenado com vitórias, this.getDerrotas mais derrotas e this.getEmpates, empates. Então, isso aqui é a apresentação de um lutador. Vou colocar aqui uma barrinha para aparecer, uma barra horizontal. Vou botar um monte de tracinho para ele aparecer uma barra horizontal aqui. Antes de apresentar, ele vai fazer uma barra, só para a gente poder dividir aqui. E o status vai mostrar menos coisa. Ele vai mostrar o nome do cara, é um peso, e vai mostrar categoria, e não vai mostrar peso, idade nem nada. Ele vai dizer, fulano é um peso pesado, peso leve, peso tal. Ele vai mostrar lá também vitórias, ganhou tantas vezes, aí vamos botar empatou, não, perdeu tantas vezes, acompanha aí o código, vai fazendo na sua casa para você não se perder, e vamos fazer as derrotas, derrota não, empate, empatou tantas vezes, tá? Então ele ficou lá. Ele vai mostrar, se eu chamar o status, ele vai dizer, fulano é um peso pesado, ganhou tantas vezes, perdeu tantas vezes, empatou tantas vezes. Se eu for apresentar, ele vai falar, chegou a hora, apresentamos o fulano diretamente do país dele, com tanto de idade, tanto de altura, tá vendo? É mais completo o apresentado que o status. Compare, caso seja necessário, você pausa, compare esse de cima, esse de baixo, com esses que estão aparecendo aqui na lateral. Você vai ver que eles são muito semelhantes.
E agora chegou a hora. Vamos começar a cadastrar os nossos lutadores e eu vou começar aqui com o nosso amigo Pretty Boy, que é aquele lutador que tem os óculos e tal. Vou tentar digitar com esse óculos aqui, que isso é horrível. Olha só, esse aqui, ele tem, ó, tem uns negocinhos aqui que atrapalham a minha visão. Mas eu vou tentar, vamos tentar programar com isso aqui que vai ficar bem mais legal. Se você olhar aqui do lado, a gente tem todas as informações desse lutador e a gente vai conseguir colocar ele diretamente no nosso programa. Eu vou fazer isso com uma variável simples. Eu não vou mostrar isso com variável composta, não. Depois a gente vai ver a necessidade de transformar isso em vetor, como a gente fez lá na aula teórica. Vou deixar os dados aqui do Pretty Boy para a gente poder trabalhar lá na programação orientada a objeto. Então a gente vai voltar para aquele código que a gente reservou lá no início, que é o nosso código principal. Então vamos voltar aqui para o Ultra Emoji Combat, que era o iniciozinho. E aqui nós vamos criar um objeto que eu vou chamar de L. Esse objeto vai ser do tipo lutador, né, que é uma classe lutador, então vai ser um new lutador. Se eu colocar isso e chamar o construtor sem parâmetro, ele vai reclamar. Isso porque o meu construtor ele tem que passar alguns parâmetros. Esses parâmetros são o nome, a nacionalidade, a idade, o peso, exatamente como foram colocados aqui, ó. Aqui no meu construtor, deixa eu achar ele aqui. Então tem que botar nome, nacionalidade, idade, altura, peso, vitórias, derrotas e empates. Não boto categoria. Então, vamos lá. Acompanhando com os dados ali do lado, eu vou ter que dizer primeiro o nome, Pretty Boy. Em seguida, a nacionalidade. Ele é da França. Depois vem a idade, 31 anos. Depois vem a altura, 1,75. Depois, vou quebrar a linha aqui só para fazer aqui embaixo, para não ter problema. Vou colocar o peso, 68,9. Não vou colocar, aqui tem que ter um Fzinho. Não vou colocar o quilos, nem vou colocar o metros aqui do lado. Depois eu vou colocar vitórias, derrotas e empate. Aqui também tem que colocar um Fzinho, porque ele é real. Beleza? Acabei de criar um lutador, que é o lutador L. Agora nós vamos apresentar esse lutador. Como é que eu faço? Fácil. Vamos fazer aqui, ó, L.apresentar. Vamos executar o código. E vocês vão ver que ele vai ser apresentado. Chegou a hora, apresentamos o lutador Pretty Boy, diretamente da França, com 31 anos e 1,75, pesando 68, 11 vitórias, 2 derrotas e um empate. Se você quiser, em vez de apresentar, mostrar o status dele, você botar L.status. Vamos executar a diferença do status. Pretty Boy é um peso null. Tivemos um pequeno problema. Por que ele está com peso null? Isso porque o peso, quando atualizado, ele deveria calcular a categoria. Só que nós temos um pequeno problema aqui. Se você vier aqui no meu construtor, você percebe que o construtor tinha ficado aquela linha lá que eu tinha falado para a gente deixar reservado, que é o this peso recebe PE. O grande problema é, eu atualizei o peso, mas eu não atualizei o peso pelo set peso. Aqui, ó, porque quando eu chamo o set peso, ele faz o set categoria, que vai poder jogar a categoria lá. Então aqui no meu construtor, eu não posso botar this peso recebe PE. Eu faço this.set peso, agora sim, PE. Então aqui eu estou recebendo o peso e automaticamente, quando eu chamo o set peso, ele vai vir aqui, vai chamar o set peso, vai configurar o peso, exatamente como estava a linha anteriormente, só que agora ele vai chamar o set categoria para poder fazer com que o set categoria analise o peso dele e veja qual tipo de categoria que ele pertence, se é inválido, leve, médio ou pesado. Executando agora, você vai ver que agora ele é um peso leve. Isso porque ele tem o peso de 68,9. 68,9, por sua vez, ele está aqui, ó. Ele está abaixo de 70,3, então ele é peso leve. Vou colocar aqui o peso dele até 83,9. Por exemplo, se ele pesasse 81,9. Vamos executar. Ele agora é peso médio. Só que aqui no meu caso eu não vou deixar ele peso médio, porque ele está previsto para 68,9. Beleza até aqui? Tranquilo? O grande problema é, nós temos 6 lutadores. Então, sendo 6 lutadores, eu teria que criar L1, L2, L3, L4, L5. Só que é o seguinte, eu vou começar a trabalhar ele como um vetor. Dá uma olhadinha aqui. Então, no lugar de declarar L como um novo lutador, nós vamos fazer o seguinte, o L vai ser um vetor, onde vai ser new lutador de 6. Ele vai de 0 a 5. Vou fazer com que o L0, isso é, meu primeiro lutador, seja o Pretty Boy, com todas essas características, com todos esses atributos. Agora eu posso fazer com que o L0 status seja mostrado. Você vai ver que o funcionamento é exatamente o mesmo. A vantagem é que agora eu posso criar também o meu L1, meu segundo lutador. O meu segundo lutador, que é o PutScript, que está aparecendo aqui do lado.
Então, deixa eu tirar isso daqui, que agora já não é mais o Pretty Boy. É muito chato gravar com esse negócio. Vamos cadastrar agora o PutScript. Então, eu vou ter que colocar o nome, PutScript, o país, Brasil, a idade, 29, a altura, 1,68, F. Agora, o peso aqui embaixo, 57,8, F. Vitórias, derrotas e empates, 14, 2 e 3. Exatamente o que está no gráfico ali do lado. E isso eu vou ter que fazer para todos os 6 lutadores que a gente previu anteriormente. Eu não vou ficar mostrando um a um, como eu estou fazendo aqui, senão a gente vai levar muito tempo desnecessariamente. Vou colocar o código aqui já dos 6 lutadores. Então olha aqui, ó. Coloquei o código de todos eles. O Pretty Boy, o PutScript, o Snap Shadow, o Dead Code, o Ufcoball e o Nerd Art. Todos eles. Então eu tenho 2 leves, 2 médios e 2 pesados. Percebe aqui, ó. Eu declarei um vetor de 6 posições. Vai da posição 0 até a posição 5, só você contar aqui que tem 6. Cada um deles é um novo objeto de lutador e cada um deles tem suas informações aqui que são passadas para o construtor. É importante o seguinte, pause o seu vídeo nessa tela e digite, só assim você vai ver as coisas funcionando. Por exemplo, aqui, ó, se eu for apresentar aqui o 3, ele vai mostrar o status do Dead Code. Ó, executando. O Dead Code é um peso médio, ganhou 13 vezes, perdeu 0 vezes e empatou 2 vezes. É dessa maneira aqui que a gente vai trabalhar. Por exemplo, aqui, se eu for pegar desses 3 aqui e tentar dar um 7 categoria para, por exemplo, pesado, ele vai dar erro. Isso porque o 7 categoria, olha aqui, ó, 7 categoria não pode ser aplicado porque ele não tem argumentos e ele também, aqui ele está dando erro dizendo que não tem a categoria. Beleza, eu tirei aqui. Ele não vai deixar usar, por quê? Porque o método 7 categoria tem o acesso privado, isso é, eu não posso roubar e mudar a categoria para isso, mas eu posso mudar o peso aqui, ó, por exemplo, 7 peso para, sei lá, 10 quilos. Se eu dou o 7 peso no 3 de 10 quilos, uma pessoa com 10 quilos não pode lutar. Então ele tem o peso, vou mostrar aqui o status dele, L3, mostra o status, se eu montar aqui, ó, ele vai dizer que não pode lutar porque é o peso inválido, o Dead Code tem um peso inválido. Se eu boto ele aqui, se eu tiro isso daqui, o Dead Code vai ficar com o peso de 81,6, que é relativo ao peso médio. Então agora o Dead Code é um peso médio. Eu posso fazer, por exemplo, o Dead Code ganhou 13 vezes. Se antes de mostrar o status eu dou o L3, que é o Dead Code, ponto, ganhar luta, é sinal de que ele vai ganhar 14 vezes. Ó, dando play, ele ganhou 14 vezes. Se em vez de ganhar luta, ele empatar luta, ele tinha 2 empates e agora ele vai ter 3 empates. 3 empates. Por exemplo, ele não perdeu nenhuma vez. Se eu mandar ele perder luta, ele vai ficar de 0 luta, ele vai perder uma luta. E aí, ficou claro? A partir de agora você pode brincar com o seu objeto. Você tem 6 objetos de lutador e você pode fazer exercícios fazendo um ganhar uma luta, outro perder uma luta, né? Fazer eles aumentarem de peso, diminuir de peso. Brinque com o que a gente está criando até o momento. E o que a gente quer é exatamente isso daqui, ó. A gente tinha essa classe, a gente implementou essa classe. Na próxima aula, a gente vai mostrar como é que cria relações entre essas classes. Então esse foi o iniciozinho. Eu te mostrei que dá para eu colocar um objeto dentro de um vetor, por exemplo. Mas o que eu quero implementar de verdade é o seguinte, eu vou ter uma outra classe, que é uma classe luta, e nessa classe luta eu vou ter os seus atributos, os seus métodos, eu vou ter lá desafiado, desafiante, quantidade de rounds, se ela foi aprovada, eu posso marcar a luta e eu posso começar uma luta, iniciar uma luta. E aí, se você parar para pensar, existe uma relação. Eu vou te mostrar isso com mais detalhes na aula 8. Existe uma relação e essa relação se chama agregação. Na programação orientada a objeto, uma agregação é quando um objeto tem um outro objeto. Isso vai fazer com que eu tenha que criar uma classe que agregue outras classes. Na próxima aula, na aula 08, a gente vai aprender como fazer isso. Então, você precisa do seguinte, deixa eu te explicar o seguinte. Você vai montar o seu código, vai fazer ele em Java e vai aguardar até a próxima aula. Na próxima aula, que é a aula 8, eu vou precisar que você tenha feito a aula 7, tenha digitado todo o código, tenha feito a sua classe de lutador, senão você não vai conseguir fazer a classe de luta. Ficou claro isso? Então bota a mão na massa, pequeno gafanhoto, deixa de preguiça, cria o seu exemplo e deixa ele preparadinho ali. Eu vou reservar esse meu exercício agora e vou partir para a aula 08. Você vai ter que esperar alguns dias, mas enquanto você aguarda, você pode fazer aquilo que eu sempre digo, praticar, exercitar e botar as coisas para funcionar. Então é isso, pequeno gafanhoto. Chegamos ao final da nossa aula. Mais uma vez eu queria agradecer aqui a todos os patrocinadores, a Hostnet, ao Sistema Educando de Ensino e aos nossos patrocinadores, os nossos gafanhotos. Em especial nessa aula aos gafanhotos, Ayrton Souza, Braga Mateus,
Cordeiro Seg, Eduardo Ayrton, Fábio Silva, Rafaela Ribeiro, Thiago André, Wellington Magno e o Elton Vaz. Esses caras, sabe esses nomes desses lutadores malucos aí que começaram a aparecer? Foram sugestões desses caras. Eles são nossos patrocinadores, eles são nossos apoiadores, eles foram lá no apoie.me/curso em vídeo, fizeram a sua colaboração, estão participando de um grupo fechado, onde eu mostro os bastidores de tudo que está acontecendo no curso em vídeo. Durante essa semana, eu pedi para que eles fizessem a colaboração, dizendo o seguinte: olha só, me dá nomes para esses lutadores. Botei as fotos das aulas antes deles serem divulgadas, então muito antes de vocês estarem vendo isso daí, eles já sabiam o que estava acontecendo e eles puderam colaborar e agora estão com os nomes eternizados agora no finalzinho da aula. Eu queria agradecer a todos os patrocinadores. Lá no finalzinho aparece uma lista com o nome de todo mundo que colaborou no último mês. Eu queria sinceramente agradecer bastante. Do mês passado para esse mês deu uma queda. Eu quero convidar todos a colaborarem, então apoie.me/curso em vídeo, colabora lá com a gente, que é muito importante, é muito valioso para você continuar a ter essas aulas com essa qualidade que a gente está falando. Mais uma vez eu gostaria de fazer um convite, se inscreve no canal, porque sempre que tiver aula nova, você vai ser avisado. Além de se inscrever, você tem um link aqui para a playlist, que é o curso completo de Java. Se você for lá em cima do izinho de interatividade, também tem link para o curso de PHP orientado a objeto. E eu também queria convidar você a visitar o nosso site, que é o cursoemvideo.com, onde a gente vai poder ter todas as aulas lá. Se tiver algum arquivo extra, links específicos, tudo vai estar lá no cursoemvideo.com. Então, acesse o nosso site. Então, até a próxima aula, pequeno gafanhoto. A gente se vê na aula 08, onde a gente vai continuar com essa teoria de relacionamento entre objetos. Um forte abraço e até a próxima!